Olha, em meio à luta do Brasil contra a Covid-19, a Câmara dos Deputados cogita abrir uma CPI para investigar as ações adotadas pelo poder público e os recursos investidos na pandemia. Sobre isso e o andamento da pauta de reformas, aqui nos estúdios da Jovem Pan, estamos recebendo a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que também preside a CCJ da Câmara. Deputada, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A senhora é muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço por esse convite. Bom, deputada, em relação à CPI, nós tivemos na semana passada, não é, uma definição até do Supremo mandando o senador Rodrigo Pacheco instalar uma CPI. Seriam CPIs separadas? Como é que, ou pode até mesmo ser uma CPI mista? De que maneira a senhora se posiciona em relação a isso? Bom, para dizer a verdade, eu ainda não fui contratada para falar dessa CPI da Câmara. Eu tenho acompanhado essa questão do Senado. Fiquei perplexa com a decisão do ministro Barroso de obrigar a essa instalação da CPI, até porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vinha falando que não era o momento. Nós já estamos em meio a uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. Realmente não deveria ser colocada agora, né? Não vai contribuir para o país. E lembrando que em 2016, por ocasião, né, da CPI da Uni, que tinha todos os requisitos também, ela não foi instalada pelo então presidente, vice-presidente da Câmara, e alguns partidos, até o deputado Marco Feliciano, do seu partido, o PC, entraram com um pedido junto ao Supremo para que o Supremo determinasse a instauração dessa CPI. E o ministro Lewandowski, à época, presidente do Supremo, disse que isso era um assunto interna corporis, que não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento dos trabalhos legislativos. Mas, diante dessa realidade, desse fato posto, a determinação para que se faça essa CPI, nós temos aí o senador Eduardo Girão trabalhando para ampliar o objeto dessa CPI, já que vão investigar o governo federal, que se investiguem também os governadores e prefeitos. Eu acho que esse será o desfecho dessa CPI. Bom, aqui também hoje no nosso estúdio, José Maria Trindade. A sua pergunta, Zé Maria. Certo. Deputada, a gente vê claramente que a tendência da CPI é esta, de ampliar, chegar a governadores e prefeitos. Mas por que esta queda de braços? Por que o governo resiste tanto nessa investigação? Não era melhor abrir e dizer tudo que vai acontecer e pronto? Zé Maria, eu não acho que haja um receio, uma resistência. Como eu falei, já temos uma crise sanitária das piores, já temos uma crise econômica decorrente dessa crise sanitária, porque vamos lembrar que antes da Covid, da pandemia, o governo ia indo muito bem economicamente. O Brasil estava deslanchando, alçando voo. E com essa pandemia que é mundial, né, puxou a economia para baixo. Nós estamos aí com índice de desemprego, índice de desespero, de suicídio, doenças mentais, coisas horríveis acontecendo. Então, uma crise política não é desejável nesse momento. Mas eu acho que temos essa convicção todos. Se é para investigar a pandemia, não basta investigar o presidente da República e o governo federal. Tem que investigar todo mundo. E aí sim nós vamos entender, né, o que foi feito do dinheiro, né, que foi distribuído para estados, para municípios, como foi a gestão lá na ponta, uma vez que já sabemos, temos acompanhado com perplexidade gestores que receberam dinheiro para a saúde e que usaram para pagar contas do seu estado, para cobrir rombos. Então, isso pode não ser roubo, mas isso é um desvio. Tudo isso tem que ser investigado. Sim, e deputada, como andam os principais trabalhos da Câmara para esse mês agora de abril? Como está a reforma administrativa em andamento, parada? A senhora acredita que ainda vai ser aprovada esse ano? Olha, nós estamos na CCJ com essa reforma. O deputado Darcy de Matos, de Santa Catarina, ele é o relator. Nós já conversamos, a partir da próxima semana, nós vamos começar a trazer as entidades representantes das diversas categorias para falarem, né, dentro na CCJ, no ambiente da CCJ. Queremos ouvir essas entidades e ouviremos também o governo, ouviremos juristas, ouviremos pessoas que irão falar a favor, contra e principalmente pontualmente contra algumas questões, né? Eu acho que não podemos ter uma postura
contra a reforma. Eu sou favorável à reforma administrativa, acho que ela é necessária. Nós temos que corrigir, principalmente no âmbito da CCJ, alguma inconstitucionalidade que possa haver, porque nós não podemos ferir nenhum direito adquirido. Então, preservados os direitos adquiridos dos atuais servidores, nós precisamos mudar, porque se não enxugarmos a máquina, nós não poderemos fazer uma reforma tributária sem incremento de imposto. E ninguém quer aumento de imposto nesse país. Claro. Deputada Bia Kicis, uma informação importante. Essa semana é possível que o presidente da Câmara, Arthur Lira, preveja uma discussão urgente sobre mudanças na Lei de Segurança Nacional. E a senhora preside a CCJ, que é a comissão mais importante da Casa. A CCJ vai ter algum papel nessa discussão e como é que a senhora se posiciona em relação a isso? É preciso acabar com a legislação que é de 83, portanto, do regime militar? Ou a senhora acha que essa lei pode ser modificada e continuar valendo? Ou tem que começar tudo do zero? Eu me debrucei sobre esse tema. Ontem e antes de ontem, o PSL, nós temos feito reuniões para examinarmos esse relatório. A relatora é a deputada Margarete Coelho, com quem a gente tem um excelente diálogo. E a gente espera poder alterar bastante esse projeto, essa minuta aí do substitutivo, porque o que a gente vê é que críticas sempre foram feitas à Lei de Segurança Nacional. Inclusive, muitos juristas disseram que ela não foi sequer recepcionada pela Constituição. Mas o que a gente vê nessa proposta de agora é a repetição de vários artigos da Lei de Segurança Nacional, alterando-se o Código Penal. Então, a gente ficou um pouco sem entender. E, ainda por cima, retiraram os crimes contra a honra. Então, aquele artigo que diz que seria crime você injuriar o presidente, qualquer chefe de poder, ou seja, o presidente da República, o presidente do Supremo e o presidente do Congresso, está sendo retirado, dando aí aso ao pessoal que gosta de ficar chamando o presidente genocida. Isso seria um abolício crimes aí, né? E a gente não dá para entender por que você retirar esse e manter outros artigos que são da época aí, né, do regime militar, que dizem que não tinha sido recepcionado. Se é para mudar a lei, por que repetir esses artigos? E eu vejo com preocupação o capítulo 3 dessa lei, que trata aí da questão eleitoral, porque hoje nós estamos numa situação que não basta conhecer a lei, você tem que conhecer a interpretação do Supremo sobre a lei, inclusive uma interpretação que será posteriori, né? Você não sabe mais se o que você faz pode ou não vir a ser considerado crime. Então, é uma situação de extrema insegurança jurídica e a gente vê isso com aqueles inquéritos dos atos antidemocráticos das fake news. E ali fala que perturbar as eleições. O que é perturbar as eleições? Eu, por exemplo, todo mundo sabe, eu lancei uma campanha pelo voto auditável. Será que questionar as eleições pode ser considerado crime contra a segurança nacional? Então, esse é um momento de extrema apreensão por parte não só de parlamentares, como de políticos em geral, jornalistas, da sociedade civil, que quer sim ter a liberdade de expressão garantida e nós ainda mais a imunidade parlamentar. Eu vejo com apreensão, mas tenho certeza que com a deputada Margarete Coelho nós teremos um bom diálogo para ajustarmos essa proposta. Zé Maria? Eu queria saber, deputada, sobre esse debate aí de porte de armas, né? O presidente Jair Bolsonaro, eu disse agora há pouco, que foi eleito exatamente com esse discurso e queriam usar isso aí contra ele e, pelo contrário, ajudou. A senhora não acha que o Congresso está sendo omisso em analisar, votar, discutir esse assunto, em vez de ficar lidando através de decretos, colocar o assunto no plenário do Congresso para decidir? Existem projetos de lei para tratar do assunto e nós vamos, inclusive tem projetos que já estão a caminho da CCJ e nós vamos enfrentar esse assunto sim, porque isso foi um tema que fez parte, né, das propostas, né, da campanha do presidente e de vários deputados da base do presidente. Vamos enfrentar. Eu acho que na democracia o que a gente tem que fazer é isso. Pauta o assunto, coloca e vamos discutir, vai vencer quem tiver a maioria. De volta ao assunto da CPI da pandemia, que o Senado, então, começa agora a dar formas mais claras. A senhora acredita que, então, a Câmara pode vir a ter uma própria CPI? Acredita que vá ter? E de que forma funcionariam as duas em paralelo?
Como eu te disse, eu não fui procurada a respeito desse assunto, então eu não sei em que pé está isso. Eu ouvi falar que tem um deputado até da bancada do DF que estava colhendo assinaturas. Eu acho que tudo isso é desviar o foco nesse momento dos problemas seríssimos que nós estamos vivendo. É para apurar? Ok, é para apurar, vamos apurar. Se vai haver essa CPI no Senado, deixa que o Senado já se envolva com essa questão. Vamos na Câmara tocar os projetos. Nós temos projetos importantíssimos ainda a respeito da pandemia. Temos que nos debruçar sobre essas questões que serão relacionadas ao orçamento. E nós temos também as reformas, reforma administrativa, reforma tributária. Nós temos muito projeto importante para tocar. Temos o homeschooling também, que é importantíssimo, no momento em que a gente vê famílias sendo atacadas por algum conselheiro tutelar, por algum promotor, por algum juiz que queira até mesmo tirar a guarda das crianças de pais que têm uma dedicação extrema aos seus filhos. Veja bem, é uma minoria da população. É uma minoria, parece que são 5.000 famílias no Brasil que praticam o homeschooling. E muitos deles são perseguidos. Então, nós precisamos deixar muito claro que educação familiar não é crime. Pelo contrário, são pais que têm uma dedicação extrema, um cuidado, um zelo pela educação dos seus filhos. Isso precisa ser respeitado. Deputada, a senhora falou de forma correta sobre o orçamento. Como que a Câmara vai chegar a um denominador comum para que não haja risco para o governo, até para o presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação a possíveis pedaladas fiscais? O que a Câmara pode fazer para entrar no entendimento com o orçamento que deveria ter sido aprovado no ano passado, mas não foi por causa da pandemia, né? Bom, eu acho que isso aí vai ser uma negociação entre o presidente da Câmara, o governo, a equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro, porque o Congresso já votou o orçamento. Então, isso agora não está conosco, a bola não está conosco, mas passa aí por uma negociação entre os dirigentes, né, dos poderes, né, os chefes de poder, e vamos esperar que eles consigam chegar a uma solução que não coloque em risco, né, a idoneidade aí do governo, né? Zé Maria? Esse assunto orçamento ele é muito complexo porque é uma maneira também do presidente se relacionar com deputados. No ano ali pré-eleitoral, deputada, fica muito complicado. A senhora vê a possibilidade de mudança no orçamento ou o presidente vetar e, através de projetos de suplementares, vamos dizer, consertar esse orçamento? O que a gente vê é que fica muito difícil para o governo, mas houve um acordo ali para aprovar esse texto, né? Olha, é possível que o presidente vete, né? E aí será de novo trazido ao Congresso para que o Congresso mantenha ou derrube o veto, né? Então, eu acho que isso daí está sendo uma negociação que está sendo feita, conversada entre o presidente, a equipe econômica, os presidentes das casas. Fica muito difícil para mim falar, porque eu não participo diretamente dessa conversa. Então, eu só fico aqui na torcida de que seja resolvido da melhor maneira possível. Sim. E o que mais a senhora poderia falar para a gente sobre o homeschooling, sobre essa discussão, em que pé está na Câmara e o que vocês viriam a regulamentar com relação ao assunto direitinho? Bom, na verdade, o que aconteceu é que, bom, o homeschooling, ele é um fato. A educação domiciliar, ela acontece para poucas famílias, mas acontece, é um fato. E o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, ele declarou que é constitucional o homeschooling, mas o Congresso deveria regulamentar a matéria. Porque você precisa saber os limites, como é que é essa história, o Estado vai acompanhar, terá um currículo mínimo, como é que serão as avaliações para ver se as crianças estão realmente tendo um bom desempenho. Então, de fato, o Congresso tem que regulamentar. Hoje existe uma comissão especial, a deputada Luísa Canziani é a relatora do projeto, perdão, ela é a presidente, né, da comissão, se não me engano agora, e o projeto, a deputada Dorinha era relatora do projeto. O que a gente precisa é de regulamentar de uma forma a dar liberdade para as famílias, mas que se possa fiscalizar o bom andamento desse ensino para as crianças. Mas a minha preocupação é que hoje, como eu já falei, tem famílias sendo perseguidas
sendo ameaçadas com prisão, com multas altíssimas, com a perda da guarda dos filhos. Então, eu e mais duas deputadas, temos a deputada Cris Tonieto, a deputada Carol Detoni, nós temos um projeto de lei que altera o Código Penal para deixar muito claro que ensino domiciliar não é abandono, não configura aquele tipo penal do abandono intelectual. Então, o que nós queremos é que esse assunto seja trazido à CCJ enquanto a comissão especial toca a regulamentação, porque isso pode tomar um pouco mais de tempo, com muitas discussões, mas nós temos que proteger essas famílias. Não é possível que pais sejam ameaçados por estarem cuidando da educação e do ensino dos seus filhos. Deputada, nosso tempo já está no fim, mas ainda há espaço para uma última pergunta, e acho que é interessante falar sobre o andamento da reforma tributária. Quantos anos o Brasil ouve falar em reforma tributária e nada acontece? A senhora acha que é possível, nesse ano, pelo menos na Câmara, o projeto ser aprovado? Porque aí entra em 2022, ano eleitoral, aquela discussão, o fim da pandemia, o Brasil talvez estará já vivendo uma euforia econômica também. Será que é possível aprovar a proposta nesse ano, pelo menos na Câmara? Olha, eu acho que, diferentemente da reforma administrativa, que uma parte da sociedade quer, outra parte não quer, existe aí uma polêmica, uma tensão, mas é necessária. A reforma tributária todo mundo quer. O importante é definir qual é a reforma tributária que nós faremos. Existe uma na Câmara, existe uma no Senado, existem outras propostas aguardando também aí para serem pautadas. Então, primeira coisa, a gente precisa saber qual é a reforma tributária que a gente quer, que o governo quer. Dito isso, eu acho que a reforma tributária ela agrada a todo mundo, porque o nosso sistema tributário é um dos mais obscuros do mundo. Ninguém consegue entender o sistema, ele é confuso, ele é caro para o contribuinte, ele é difícil para o empresário, o empreendedor, ele é ruim para todo mundo. Então, a gente precisa botar luz nesse tema e eu acho que aprovar a reforma tributária seria um gol de placa para o Congresso e um grande alívio para a população. Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Bom trabalho, boa semana, até a próxima. Um ótimo dia a todos.